Hoje, no Opção Saúde, o assunto é homeopatia. Ela pode tratar qualquer doença? E os efeitos colaterais desses medicamentos são mesmo reduzidos? E como armazenar os medicamentos homeopáticos? Essas e outras questões você confere a partir de agora no Opção Saúde. E para tirar as nossas dúvidas sobre homeopatia, temos o prazer de receber aqui em nossos estúdios o homeopata Marcelo Girão. Doutor, muito obrigada pela sua presença. Obrigado a vocês. Bom, então para começar o programa, né, aquela pergunta que eu acho que é essencial. O que é homeopatia, doutor Marcelo? Então, a homeopatia, ela é uma área de tratamento da medicina que muitas vezes se ouve falar alternativa. Ela já deixou de ser alternativa, porque ela é uma especialidade médica, desde 1980. E ela trata todo tipo de patologia, independente qual seja. Obviamente que nem todas ela cura. Muitas delas ela dá uma qualidade de vida melhor, certo? Como na alopatia também. Muitos tratamentos ela não chega a curar totalmente, mas ela ajuda bastante. O funcionamento dela é baseado no experimento dos medicamentos, que muitas das vezes a gente imagina que a homeopatia ela é só ervas, né? Que seria só feito a partir de plantas. Não, ela pode vir de origem vegetal, mineral e animal. Então, de tudo pode se preparar alguns medicamentos homeopáticos. Legal. Então, a homeopatia pode vir de veneno de cobra, pode vir de abelha, ela pode vir de cobre, quer dizer, tudo pode se preparar a homeopatia. Ela é feita pega a substância, ela é diluída e dinamizada. O que é dinamizada? É agitada aquele frasco para potencializar o efeito do remédio, para que o medicamento faça um efeito maior. A partir daí que é preparado esse medicamento, ele é testado num homem são, quer dizer, numa pessoa sadia, para ver as reações que essa pessoa vai ter. Partindo dessas reações que a pessoa vai ter, eles vão catalogar todas essas reações que essa pessoa são, né, que estava bem, sadia, teve de reação. Baseado nisso, esse vai ser, vamos dizer assim, a assinatura daquele remédio, certo? E nesse remédio, quando outra pessoa apresentar o mesmo sintoma que esse medicamento, tá? Ele vai ser receitado. Então, a homeopatia ele parte da cura do semelhante pelo semelhante. Se você dá o paciente está doente, está com aqueles sintomas. Se você der outra substância que tem o mesmo sintoma, anularia aquilo lá e faria com que o organismo reagisse para combater aquele tipo de patologia. A homeopatia seria cura pelos semelhantes. Seria dada uma substância que é diferente de outros tratamentos da medicina. Muito interessante. Tá bom? Agora, doutor, o quadro emocional da pessoa, né, que vai ser tratada com homeopatia, é levado em conta na hora da prescrição do remédio da homeopatia? O quadro do paciente todinho é muito mais importante até que a doença em si. Como assim? Se a pessoa é muito ansiosa, se a pessoa é perfeccionista, se a pessoa é chorona, se a pessoa é insensível, se a pessoa não dorme, se a pessoa não gosta de doce, se a pessoa come demais carne, tudo influencia na escolha do medicamento, que é aquilo que eu falei no começo. Seria a assinatura do medicamento para a escolha daquele remédio para o determinado paciente. Então, a gente tem que ter toda uma avaliação completa, por isso a consulta homeopática é um pouco mais demorada. Agora, doutor, muita gente prefere tomar a homeopatia por conta dos efeitos colaterais que dizem ser reduzidos, né, se comparados aos remédios alopáticos, né, os remédios mais convencionais. Isso realmente acontece? Acontece. A homeopatia não tem reação adversas.
É mesmo? Mas tem reação medicamentosa sim. Porque ele é um medicamento, ele vai produzir reações no organismo e dependendo da pessoa, dependendo da sensibilidade da pessoa, ela pode ter reações fortes sim. Só que são reações que a gente teria, vamos dizer, antídotos, ou mesmo cheirar cânfora, você anularia aquele efeito. Não ficaria nenhuma sequela, não teria nenhum... Você tomar outro medicamento para combater aquela substância, então daria para... não teria um efeito que teria... persistiria por muito tempo. Bom, e nós costumamos ouvir que a homeopatia ela é um tratamento a longo prazo, né? Por que esse prazo mais demorado, mais longo para fazer o efeito? Na realidade é assim, isso é um pensamento errôneo da maioria da população. Por quê? A homeopatia ela pode tratar uma amidalite, uma infecção de garganta, tá? Com febre alta, pode tratar uma pneumonia, pode tratar uma infecção urinária. Então, não necessariamente ela é demorada. Ela pode ser usada em quadros agudos. Mas, a pessoa que tem uma infecção de garganta de repetição, por exemplo, a cada 1 mês, a cada 15 dias, está tendo que tomar antibiótico, quando ele entra no tratamento homeopático, ele vai fazer um tratamento para aumentar essa resistência, para que realmente não pegue mais. Então, isso é demorado. Aí você vai tomar... no mínimo 1 ano, tudo para não ter. Então, por isso eles acham que é demorado. Mas não significa que 1 ano você vai ter dor de garganta. Não, você pode ficar 1 ano sem ter nada. Tá? E aí, realmente, você não tem uma infecção, mas você tem que tomar. É diferente de você tomar um antibiótico, você toma 1 semana, para. Sim. Daí, 15 dias você está de novo, você toma de novo. Daí, 6 meses você está de novo, toma de novo antibiótico. A homeopatia é contínua nesses casos, mas teria como tirar da dor de garganta com medicamento agudo, que a gente chama, né, homeopático, para tirar da crise. Então, não é tão demorado assim. Legal. Bom, e você sabe como é feito o medicamento homeopático? É o que você vai conferir no próximo bloco do Opção Saúde. Até já! Opção Saúde está de volta e hoje nós estamos aqui conversando sobre homeopatia. E conosco está o doutor, o homeopata Marcelo Girão. Doutor, um medicamento natural que é bastante conhecido também são os florais de Bach. Qual a diferença entre eles e os remédios homeopáticos? O medicamento homeopático, ele é também feito de flores, tá? Mas não necessariamente são iguais. Ele tem seus efeitos, tem as suas indicações, apesar de que ainda não é reconhecido pelo Conselho de Medicina, diferente da homeopatia que já é reconhecido, mas eles têm os efeitos deles sim, só que são, vamos dizer assim, não a mesma coisa, apesar de serem naturais. Bom, e os florais de Minas e da Califórnia partem do mesmo princípio dos florais de Bach? Mesma coisa, os florais de Bach foram os primeiros, a partir daí foram feitos alguns estudos em Minas, com algumas flores de Minas, e californianos também, além de outros todos, que originaram baseado na teoria dos florais de Bach. Foram confeccionados. E quais as diferenças entre eles? A diferença básica é que eles são diluídos também, são preparados e feito um estudo com ele que estimula o organismo. Só que o estímulo dele, vamos dizer assim, é bem mais limitado do que o da homeopatia. Vamos dizer, ele é mais recente do que a homeopatia. A homeopatia é para lá de 150 anos e ele é mais recente. Tá? Legal. Bom, muitos dos medicamentos homeopáticos, eles são preparados com glóbulos de sacarose ou na forma líquida. É uma questão de gosto ou essa forma muda no tratamento? Há um tempo atrás, antes da homeopatia ser pesquisada, porque depois que ela se tornou especialidade médica, ela começou a ser pesquisada em algumas faculdades. Sim. Com essa pesquisa, se viu que o efeito é igual, tanto em glóbulos, que ali é embebido a substância, é colocada a substância, né? E o líquido, onde é diluído a substância. Então, tanto faz o uso ou glóbulos ou gotas, o efeito é igual.
Bom, a nossa equipe foi conversar com quem prepara os medicamentos homeopáticos. Vamos conhecer. A manipulação do medicamento homeopático é simples, é fácil, não é complicado. O que dá mais trabalho são as dinamizações, mas quando a gente tem um aparelho, fica mais simples. O glóbulo, a gente já compra o glóbulo pronto da indústria e embebe esse glóbulo com o medicamento. Então ele fica pelo menos de 1h30 a 2 horas secando e já está pronto para o consumo. O líquido já tem uma preparação mais delicada, que você precisa dinamizar, então é sempre numa potência menor do que o que vai ser preparado, para dinamizar e chegar na potência que é do medicamento que o médico receitou. A gente segue a receita, prepara dessa forma. A procura tem aumentado bastante, eu já estou no mercado há 15 anos. Então eu tenho observado bastante, até a quantidade de médicos já aumentou na cidade que trabalham com homeopatia, e a procura pelo medicamento homeopático também tem aumentado bastante. Sim. Quadros agudos, a resposta é muito rápida. É que as pessoas não têm a disciplina de tomar o medicamento de hora em hora, de meia em meia hora, porque quer tomar o medicamento de 12 em 12 horas. Então, é mais pela disciplina do paciente do que propriamente pela eficiência, porque a eficiência tira com a mão. Sou totalmente adepta, trato meus filhos desde barriga de bebê, grávida, já tomava homeopatia para eles, para mim e para eles, e funciona muito bem. Meu filho, em 13 anos, 3 vezes utilizou medicamento alopático, as outras vezes nós tratamos com homeopatia, com o médico pediatra. Então, o resultado para a gente assim, é muito satisfatório e independe do acreditar ou não, funciona, já é aceito pela medicina. Já. Doutor, e por que no preparo dos medicamentos homeopáticos os princípios ativos são eliminados? Olha, isso é uma coisa muito controversa, porque pelo número de Avogadro, que foi um pesquisador, ele acha que depois do CH30 não teria mais nenhuma molécula da substância do início do preparo. Mas em estudos mais recentes, com aparelhagem mais sofisticada pela física quântica, que não adianta a gente tentar explicar aqui, que nem eu não entendo, eles têm algum fator ali que ainda estaria agindo. Como? Ainda não se descobriu aparelhagem para detectar, que eles alegam como se fosse a memória da água. Então, por algum motivo ou não, o remédio homeopático funciona. Tá? Foi feito agora uns estudos em medicina baseada em evidências, com o intuito até de ver o que funciona e o que não funciona. Isso independente se é homeopático, se é alopático, ou se é enantiopático, qualquer tipo de tratamento, se é acupuntura, qualquer uma delas. Nessa medicina baseada em evidência, aceita-se a comprovação clínica, só que tem que ser comprovação clínica em vários locais, não só, por exemplo, só no Brasil, só na Alemanha, só na Inglaterra. Então, com esses estudos, viram que a homeopatia funciona em qualquer local. E o mesmo a substância, porque a substância não muda. A homeopatia, com raras exceções, os medicamentos são usados há mais de 150 anos. Os mesmos. Não é mudado, não é descoberto um novo, são sempre os mesmos. O modo de preparar é sempre os mesmos. Então, por isso se conhece muito sobre a homeopatia. E o efeito dela realmente já está comprovado que tem. Agora, baseado, tem ou não uma substância ali, tem ou não o princípio ativo? Não, porque a gente usa até veneno mesmo. E o veneno, se usado em doses ponderais, que seriam doses ativas, matariam. E pelo contrário, salvam vidas. Então, ele acaba funcionando sim. Agora, ainda, toda vez que a gente vai nos congressos, a gente fica muito atrás dos pesquisadores. Por quê? Porque a gente quer comprovar. Porque a partir do momento que se tiver uma comprovação físico-química, aí a homeopatia já está deslanchando, deslancha muito mais. O que os pesquisadores falam para a gente ainda não inventaram aparelhagem, apesar de toda a nossa tecnologia hoje, ainda não tem ainda um aparelho para detectar, certo, suficientemente a ação desses remédios homeopáticos. Sabe se faz efeito,
Já tiveram pesquisadores, inclusive importantes, canadenses, que fizeram um estudo grande contra a homeopatia, queriam destruir a homeopatia, vamos dizer, entre aspas, provar que ela não funcionaria, e através dos estudos que eles fizeram, pelo contrário, provaram que ela funcionava, só não souberam provar como. Certo? Então, isso levaram eles a entender, porque uma das pesquisadoras ela não queria que a família usasse homeopatia, porque achava que era só sugestão, que era só placebo, e ela quis provar, porque como ela era uma pesquisadora e tinha como recurso tudo, e ela tentou, só que pelo contrário, ela viu que a homeopatia funcionava e virou inclusive uma adepta da homeopatia, depois disso. Doutor, agora o tratamento homeopático pode ser feito também durante a gravidez e a amamentação? Podem, com certas restrições. Alguns medicamentos são dados no final da gravidez, para ajudar no parto. Tanto é que meus 3 filhos foram partos normais, certo? E o último nasceu em casa, que não deu tempo nem de ir para o hospital, porque como usava homeopatia, era tempo de contração no último momento e já nascia. Então, esses medicamentos são dados no final da gravidez. Se o paciente estiver tomando, às vezes, por outra coisa, e estiver no começo de uma gravidez, o máximo é uma cólicazinha. Não chega a causar um aborto, nada disso. Mas a gente procura tirar para não ter incômodo. Mas pode ser usado na gravidez, na amamentação, tudo. Ai, que legal. Bom, e você, já esqueceu alguma vez de tomar a medicação homeopática? E aí, o que é que você faz? Toma no próximo horário ou dobra a dose? Como proceder nesses casos? É o que você vai ver no próximo bloco do Opção Saúde. Estamos de volta com o Opção Saúde. E aqui conosco para falar sobre homeopatia está o Dr. Marcelo Girão. Doutor Marcelo, muitas pessoas acabam se esquecendo de tomar o medicamento na hora certa. E aí, o que é que essa pessoa deve fazer? Espera o próximo horário, toma a dose dobrada? Como proceder nesses casos? Depende muito de como ele está tomando. Se ele está tomando num quadro agudo, que às vezes tem que tomar de hora em hora, ele falhou aquela hora, dá continuidade como se estivesse tomando na sequência. Passou 1 hora, 2, toma na terceira hora, mas como se fosse 1 hora. Se ele estiver tomando 4 vezes ao dia, e por exemplo, foi de manhã, saiu, esqueceu de levar os medicamentos. Chegou em casa umas 6, 7 horas da noite. E falta 3 doses para ele tomar. Ele pode tomar às 7, às 8 e às 9, para completar as 4 doses. Não é o ideal, mas se deve fazer. Porque a homeopatia é por estímulo. Então, não adianta, às vezes, dobrar a dose, não. Tem que tentar a sequência da quantidade de vezes que foi determinado, para que possa tomar e fazer o efeito. Se o remédio é semanal e ele está acostumado a tomar na quarta, e naquela quarta ele viajou, qualquer coisa assim, pode tomar na quinta, mas na próxima semana procurar voltar na quarta. Não ficar uma semana na quarta, outra na quinta, aí outra na segunda. Não, procurar sempre no mesmo dia da semana. Agora, doutor, qual a melhor forma de tomar os medicamentos homeopáticos? Antes ou depois das refeições? Sempre antes, para que o organismo identifique a substância que está entrando. E no caso de quando pedem jejum, por exemplo, tomar água de manhã ou escovar os dentes, isso também pode modificar a ação do medicamento? Escovar o dente, pessoas que fumam, pessoas que bebem, tem que esperar meia hora antes e meia hora depois. Na refeição, não. Pode tomar o remédio e logo depois fazer a refeição normal. E se tiver comido, meia hora depois, né, se tiver se alimentado, meia hora depois é jejum de novo. Tá, e agora, deve-se evitar o contato dos medicamentos com as mãos? Sim. Por quê, doutor? Isso, antigamente, achava que tirava o efeito do remédio homeopático. Não é bem assim. Porque o remédio homeopático, imaginava-se que era muito mais energético, energia. Hoje não, hoje sabe que é mais uma informação para o organismo. Então, não tiraria se você pusesse na mão. Só que a mão nunca está limpa. Então, às vezes, você precisa tomar de hora em hora. Se toda hora você for pôr na mão, às vezes você está fazendo um trabalho, você está mexendo em alguma coisa, não vai dar tempo de ir lá, lavar a mão, para pegar aquele remédio, para tomar. Então, ponha na tampinha que você não vai ter o contato. Então, não vai
contaminar. O remedinho de pingar na boca, não encostar, porque às vezes, se por exemplo, a família toda usa homeopatia, se você pingar na boca, você pode contaminar aquilo lá e a próxima pessoa que for usar pode estar contaminada. Então é muito mais nesse sentido, tá? Então por isso que a gente pede para pôr na tampinha. Legal. Bom, a nossa equipe de produção foi conversar com um adepto da homeopatia que trabalha com a gente aqui na TV. Vamos ver. Toda vez que eu tenho algum sintoma ou de alergia ou de resfriado, eu procuro a minha médica e ela me aconselha os remédios e eu faço o tratamento por um tempo, né? O correto seria a gente manter esse tratamento, mas como é muito difícil essa rotina, então normalmente é quando a gente tem algum sintoma, a gente procura o médico. Toda vez que eu faço o tratamento, eu sinto uma melhora, não digo rápida, né? Mas como ele é um pouco mais lento o tratamento, mas sempre tem um resultado bom. Na minha casa, normalmente eu deixo no banheiro ou perto da minha cama, né? No serviço, aqui no trabalho, eu deixo do lado da mesa, do lado do computador, que eu estou sempre mais próximo. O tratamento ele tem essa dificuldade de ser longo e de você manter os horários rigorosamente. Que eu acho que ele é menos agressivo ao organismo, por isso que a gente faz essa opção. Doutor, e qual é o melhor local para armazenar os medicamentos homeopáticos? Dizem que não pode colocar muito próximo a telefones, computadores. Como que é isso? Perto de eletroeletrônicos, pedem para não se colocar. Isso já é coisa antiga, isso desde quando me formei, tudo. Hoje em dia sabe-se que não é bem assim. Mas perto de substâncias que têm cheiro muito forte, perfume, produtos de limpeza, deve-se evitar. Lugar muito úmido, local que pegue sol, lugar muito quente, deve-se evitar, como até os outros tipos de medicamento. Isso tem que ser evitado. E como a gente sabe, evitar perto de eletroeletrônicos. Já justamente porque como tem esse histórico, a gente aconselha a realmente não pôr. Mas a gente diz não próximo pode, não em cima. Certo? Porque a gente tem percebido que hoje em dia eletroeletrônico tem em todo lugar. É dentro da bolsa, é dentro do bolso, é em cima da mesa, onde você menos esperar tem eletroeletrônico. Sim. E os remédios homeopáticos continuam fazendo efeito. E eu sou muito assim, funciona, então vamos, certo? Então, tá funcionando, eu acho que não teria tanto. Agora, perto de cheiro forte, perto de local que tem cânfora, menta, deve-se evitar, sim. Banheiro, por exemplo, não é um lugar muito Não é muito recomendável? aconselhável, porque lá tem cheiro forte, tem Umidade, umidade né? demais, então a gente não aconselha deixar no banheiro. Bom, e a ingestão de álcool, ela deve ser evitada quando está se fazendo um tratamento homeopático? Na realidade, eu acho assim, a ingestão de álcool deve ser sempre evitada, independente se está usando homeopatia ou não. No caso da homeopatia, meia hora antes e meia hora depois do uso dela tem que ser evitado, senão você realmente, aí o efeito do remédio não tem, certo? Então, nesse caso sim, meia hora antes, meia hora depois. Bom, e em caso de superdosagem em relação a medicamentos homeopáticos, isso há algum perigo? O que é que deve ser feito? Superdosagem em homeopatia não existe. O que existe é assim, como eu falei no começo, que a homeopatia é testada em pessoas sãs, né, pessoas sadias, e que nesses casos ela teria algumas reações e que seriam anotadas. Essas reações do medicamento é quando a pessoa usa o medicamento que não é ideal para ele. Aí ela tomaria de 15 em 15, de hora em hora, e isso poderia potencializar e desenvolver alguma coisa. Vou citar um exemplo. Às vezes eu começo a tratar bebês com homeopatia. E uma mãe, um dia, chegou para mim e falou assim, doutor, eu estou tendo umas reações, estou sentindo algumas coisas. Falei, que coisa você está sentindo? Aí ela me citou, aí eu falei assim, você está tomando o remédio do bebê. Ela falou, como? Tá dando... Eu falei, não, ele não está ótimo? Tá, mas o remédio é para ele. E ela usava o remédio dele, por quê? Porque ele tinha medo de
dá o remédio para a criança e está estragado, está com excesso de álcool. Então, ela primeiro pingava nela, experimentava e depois dava para o neném. O neném estava muito bem, só que ela começou a fazer o quê? É o que a gente chama, a terminologia de patogenesia do medicamento. E a partir daí ela começou a desenvolver, certo? Desenvolver aquilo que o medicamento buscava curar. Curar, e ela começou a desenvolver. E que no neném estava bem. Ela parou a reação, certo? Então não existe uma super... Mas pode acontecer isso. Muitas das vezes, em outros tipos de tratamento, às vezes um recomenda para o outro. A homeopatia não funciona. Porque às vezes um mesmo medicamento serve para uma coisa e para outro não. Tem que ficar atento, né? Tem que consultar para saber realmente certinho quais são as necessidades remédio, do organismo, né? Eu cito um exemplo da própria arnica, que muitos usam para contusões, para tudo. Eu tive uma vizinha de uma paciente minha que tomou arnica e teve uma reação depressiva muito grande por uso da arnica. Nossa. Então, quer dizer, não é tão simples assim. Claro, tirou, acabou o problema. Mas enquanto ela estava tomando, ela estava tendo e acabou procurando atendimento com relação àquilo, e que não era nada. Por isso que é sempre importante procurar o médico antes de começar a fazer o uso dos medicamentos, Isso, né? porque não é um medicamento inócuo, não. Ele dá reações, sim. Muito legal, doutor. Olha, muito obrigada por todas as informações que o doutor nos trouxe, nos esclareceu bastante, viu? Espero que tenha ajudado. Com certeza. Bom, nosso programa então está chegando ao fim. Agradeço aqui mais uma vez o doutor Marcelo Girão pela sua presença e lembrando você aí de casa que você pode conferir esse e todos os outros nossos programas já exibidos na hora que você quiser em nosso site. A gente se encontra na semana que vem no próximo Opção Saúde. Até lá!